Persevera, meu irmão. A hora chega. Amém? Você crê, amém ou não? Glória a Deus. 11º dia da campanha, né, irmãos? Eu sei que quem está no jejum aí mesmo, de verdade, assim mesmo, já está sonhando com comida, né, irmã? Tem gente que já está tendo nem sonho mais, é pesadelo, né? Sonhando com comida correndo atrás dele, né? Ou ele correndo atrás da comida, né? Aleluia. Falei aqui um dia de um pessoal que a gente foi pastor dele. Ela gostava tanto de Coca-Cola, gente, a esposa, que um dia ele acorda e sente falta da esposa na cama. Falei, mas cadê minha esposa? Ele levantou, ela estava dentro da geladeira, com a geladeira aberta, com a garrafa de Coca, ela quase dentro da geladeira, e falando assim: eu vou acabar com você antes que você acabe comigo, né? Tem gente que está sonhando desse jeito, né? Mas fica firme, irmãos. Deus é bom. Queridos, nós temos falado de Daniel, né? Eu especialmente tenho pregado sobre Daniel aqui todos os dias. Às 7 da manhã nós temos um povo aqui guerreiro, que tem vindo às 7, tem sido bênção, tem sido maravilhoso. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 10. Irmãos, o encerramento da campanha será dia 2, é um sábado, às 19 horas. Amém? E neste mesmo sábado, que é o dia 2, nós vamos ter, antes do culto aqui, uma reunião com toda a liderança. Vai ser às 17h30. Você que é voluntário, alunos que estão na escola de ministério desse ano, você obreiro, você diácono, amém? Você presbítero, pastor, sábado, dia 2, às 17h30, nós vamos ter uma reunião aqui com todos vocês, e depois teremos um encerramento da campanha às 19 horas. Amém? Então, estou falando com bastante antecedência para que você que é líder aqui não falte, né? Não falte, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe durante 30 dias, que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Querido, depois, queria passar aqui uma tarefinha de casa para vocês. Hoje, quando vocês chegarem em casa, antes de dormirem, leem o capítulo 6 de Daniel todo.
Se você tiver uma Bíblia lá na Nova Tradução Linguagem de hoje, lê nela, essa linguagem que eu estou lendo aqui. Você vai ver o tanto que esse capítulo ele é forte. O tanto que esse capítulo nos traz, querido, ensinamentos poderosos. O quanto vale a pena ser fiel a Deus e pagar um preço para andar na presença de Deus. Aqui nesse capítulo nós encontramos um momento conhecido como Daniel na cova dos leões. A Bíblia nos mostra que o rei Dário, ele constitui, querido, ali na Babilônia 120 províncias. E ele coloca ali sobre aquelas províncias pessoas que governariam as províncias, governadores. E diante disso, o rei Dário separa homens para que esses homens fossem aqueles que iam coordenar, ou seja, que ia fazer uma espécie de coordenação diante desses governadores que assumiriam as províncias da Babilônia. E a Bíblia nos fala que no meio desses homens estava Daniel. E diante de todos esses outros homens, a Bíblia diz que Dário estava pensando em colocar Daniel sobre todos. E a Bíblia nos mostra, querido, que esses 120 governadores, esses homens ficaram incomodados com aquilo. Não aceitavam o fato de que Daniel pudesse ser elevado sobre eles. Não aceitaram o fato de Daniel ser colocado, querido, como alguém que estaria sobre eles, gerenciando eles. Talvez porque Daniel nem da Babilônia era. E também porque o sucesso, querido, que nós adquirimos, infelizmente, incomoda muitas pessoas. É assim ou não é? Infelizmente, querido, é desta maneira. Eu já falei aqui, querido, um dia, citando um versículo da Bíblia, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E muitas vezes, quando nós olhamos para esta referência bíblica, achamos que a maior espiritualidade é para aqueles que choram com os que choram. Mas, ao meu modo de ver, a maior espiritualidade é aquele que se alegra com os que se alegram. Porque ver, querido, o sucesso de outra pessoa, ver outra pessoa sendo abençoada, infelizmente, querido, incomoda muitas pessoas. Pessoas são incomodadas, não conseguem, querido, conviver e ver que outro está sendo abençoado, que outro está crescendo, e muitos não conseguem ver isso. Isso aconteceu com Daniel. E interessante, querido, lendo esse capítulo da palavra de Deus, lá no início, a Bíblia diz assim, olha só, o rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias, e escolheu 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem, e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. E um desses ministros era Daniel. E ele mostrou logo que era competente. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como o mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram
acharam um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto, era direito, ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Oh, queridos, que coisa poderosa! A Bíblia diz que Daniel era honesto, a Bíblia diz que Daniel era direito, e esses homens não puderam acusar Daniel de nada, porque este homem, querido, carregava no seu caráter isto, a honestidade, carregava no seu caráter, querido, uma pessoa honesta, uma pessoa que não era corrupta. E esses homens, querido, procuraram de qualquer maneira, de qualquer forma, armar contra Daniel, para pegar Daniel, e se Daniel tivesse alguma brecha, você pode ter certeza que estes homens tinham destruído Daniel. Mas eles mesmos chegaram à conclusão, os próprios inimigos de Daniel falaram isso, que Daniel era honesto e direito. Oh, querido, isso são virtudes, querido, que eu e você, nós precisamos a cada dia buscar em Deus tê-las. Pessoas que outros vão olhar para nós e ver em nós, querido, que nós somos diferentes, e ver que nós não somos todo mundo, que nós somos diferentes de outros. E ao ver que Daniel, querido, não tinha brecha, a Bíblia diz que ele se reúne e falou: só tem uma maneira de nós destruirmos esse Daniel, de nós pegarmos esse Daniel, é na lei do Deus dele. Nessa tradução aqui diz, é na religião dele. E eles armaram, querido, uma arapuca, porque a Bíblia nos mostra que o rei Dário, ele tinha, querido, um carinho por Daniel. O rei Dário, querido, tinha um respeito muito grande por Daniel. E por que eu digo que eles armaram uma arapuca, querido, bem feita para pegar Daniel? Porque eles chegaram ao entendimento e eles foram ao rei. É por isso, querido, que nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que ele recebe. O homem é provado pelos louvores, ou seja, pelos elogios que ele recebe. E esses homens usaram dessa artimanha com o rei Dário. Chegaram até no rei Dário e falou: rei Dário, nós chegamos a um entendimento aqui, que durante 30 dias, não se faça oração aqui na Babilônia a Deus nenhum, a homem algum, a não ser para ti, ó rei. O homem é vaidoso, querido, nós somos vaidosos, e temos que ter muito cuidado com isso. O rei Dário, querido, naquela hora, achou aquilo interessante, porque afinal, 30 dias, ninguém vai orar a Deus nenhum, ninguém vai fazer petição a homem nenhum, a não ser a mim. Dário, querido, achou aquilo interessante, porque aquilo era algo que envaidecia ele. Era algo, querido, que levantava ele. E ele aceita e sanciona a lei. Assina a lei ali, decreta, querido, a lei. E nós lemos aqui a partir do versículo 10, que quando Daniel soube que a lei tinha sido decretada, sancionada, a Bíblia diz que Daniel foi para sua casa.
para a casa dele, subiu no quartinho que tinha em cima, abriu as janelas em direção a Jerusalém, dobrou os seus joelhos e começou a fazer as suas orações como ele fazia de costume. Queridos, hoje eu vi um negócio interessante, me lembrei agora. Acho que eu vi no Instagram de alguém que o PSG está pagando, parece que 40 milhões, acho que é 40 milhões, um negócio assim para o Neymar não falar de religião e nem falar de política. Querido, se fosse um Daniel, eu tenho certeza que ele não receberia um centavo. Porque jamais, o texto nos mostra, a Bíblia diz, querido, que Daniel, quando soube que a lei tinha sido sancionada, Daniel não se hesitou. Daniel sabia, querido, que é mais que a presença do Senhor, que a graça do Senhor é mais valiosa do que a vida. É isso que o salmista nos mostra no Salmo 63, quando ele, querido, ele começa a dizer: Senhor, eu te busco ansiosamente como terra seca, exausta sem água. Eu te desejo desta maneira, Senhor, porque a graça é melhor do que a vida. Porque a sua presença é melhor do que a vida. E Daniel, querido, caminhou para sua casa com esse sentimento também. Senhor, tua presença é melhor do que a minha vida. Senhor, podem fazer a lei que for, podem se levantar da maneira que for contra mim, mas jamais abandonarei a minha fé, jamais deixarei de confiar no Senhor, jamais deixarei de orar sequer um dia, Deus. E Daniel foi para casa, dobrou os seus joelhos, e a Bíblia diz, querido, como de costume ele fazia 3 vezes ao dia. E aqueles homens que armaram contra Daniel, os seus inimigos no governo, foram, querido, em direção à casa de Daniel, seguiram Daniel e pegaram Daniel, querido, de joelhos orando a Deus. E a primeira coisa que eles fizeram foram ir até o rei. Aí chegou lá, contou toda a historinha para o rei sobre a lei, e tal. Rei, o senhor sabe que a lei não pode ser mudada, e quem for pego vai ser lançado na cova dos leões, e contou toda a historinha. E o rei, querido, ouvindo tudo aquilo, falou: realmente, a lei não pode ser revogada, a lei não pode ser rasgada. Aí eles olham para o rei e falam: pois é, Daniel não te obedeceu, rei. Nós pegamos Daniel de joelhos, orando ao Deus dele. Querido, a Bíblia diz que o rei Dário ficou triste com aquilo. Como eu falei, Dário tinha um carinho por Daniel, um respeito que Daniel tinha adquirido pela posição dele, pela honestidade, pela credibilidade que ele alcançou, através de ser uma pessoa direita, uma pessoa honesta, uma pessoa capaz também no que, querido, o que ele fazia. Dário tinha um carinho, um respeito muito grande por Daniel, e a Bíblia diz que Dário, ao ouvir aquilo, entristeceu. E a Bíblia também diz que Dário passou, querido, um dia todo, uma noite toda, procurando uma forma de livrar Daniel daquela situação. Mas os homens pressionaram o rei no outro dia novamente, dizendo a ele que a lei não podia ser revogada. E não teve jeito, irmão. Daniel foi chamado e foi lançado na cova
dos leões. Sabe, querido, nós temos um Deus que peleja por nós. Amém ou não? Você tem certeza disso? Tem ou não? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Nós temos um Deus que peleja por nós. Agora nós precisamos, querido, caminhar com Deus com um entendimento. Deus nem sempre vai, querido, impedir que nós passemos por certas situações. A vida de Daniel nos mostra isso. Deus, na sua soberania, Deus poderia, querido, armar uma situação, fazer uma situação para livrar Daniel de entrar na cova dos leões. Podia. Mas não é assim sempre. Deus, querido, Ele pode todas as coisas, mas não vai ser todas as vezes que Ele vai nos livrar de passar por certas situações. Vai existir momentos que Deus vai permitir nós passarmos por certas situações, que nós passemos por situações, querido, extremas, por situações difíceis. E isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus esqueceu de nós, que Deus nos jogou, querido, para os leões. Não! Deus apenas está acreditando em você. Deus está apenas confiando em você. Deus está olhando, querido, para cada um de nós, nas situações difíceis que nós enfrentamos. Ele está olhando e dizendo: eu acredito, no pastor Rubens, eu acredito no presbítero Luiz Paulo, eu acredito na Natália, eu acredito, querido, em cada um que tem colocado a confiança em mim. Quando Ele permite nós passarmos por isso, é porque Ele está acreditando em nós. Ele está permitindo a provação. Agora eu quero dizer algo para você. Deus, Ele nos prova, querido. Ele nos deixa passar pela prova, não com a intenção, querido, de que nós sejamos reprovados, mas, querido, acreditando que nós seremos aprovados. Amém? Ele acredita em você. Sabe o que Deus está nos ensinando? Que nós precisamos acreditar mais nele, e acreditarmos mais naquilo que nós temos dele. Sabe, querido, muitas vezes nós ficamos choramingando, murmurando e reclamando, é porque muitas vezes nós não acreditamos naquilo que nós temos de Deus. Sabe, quando eu fico olhando esse Daniel aqui, eu me empolgo, eu me motivo. Sabe por quê? Porque Daniel, ele não abriu mão de nenhuma vírgula, querido, daquilo que ele era em Deus, daquilo que ele era no Senhor. E tem algo, querido, na vida de Daniel que me chama muita atenção. Esse texto mesmo que nós lemos aqui, a Bíblia nos mostra que Daniel, querido, sobressaiu entre todos os governadores e sobressaiu entre os 3 ministros que foram levantados, porque Daniel era capaz, Daniel tinha conhecimento, tinha inteligência, Daniel tinha sabedoria, e ele buscou sabedoria, ele buscou conhecimento, querido. Ele se preparou, querido, para alcançar as posições que ele alcançou, ele se preparou. Nós também devemos nos preparar, mas tem algo que me chama a atenção na vida de Daniel, é que ele não ficou somente nisso.
Daniel, ele se preparou, ele se qualificou, mas Daniel, acima das suas qualificações, do preparo que ele tinha, ele dependia de Deus acima de todas as coisas. Nós vivemos um tempo hoje, querido, essa geração a qual nós estamos vivendo, é a geração do conhecimento. Mas nós estamos também vendo, querido, que essa geração, que é a geração do conhecimento, pastora Rosângela pode me ajudar nisso. Querido, o que tem de pessoas doentes, enfermas emocionalmente, estudiosos já dizem que essa vai ser a próxima pandemia que o mundo vai viver. É uma geração de muito conhecimento, mas de pouca resiliência. Uma geração de muita informação, mas de pouca perseverança. Uma geração, querido, que tem muitas informações na mão, mas de pouca busca de Deus. Daniel tinha conhecimento, se preparou, querido, se qualificou, mas não deixou, querido, com que a sua vida espiritual, querido, ficasse em frangalhos. A qualificação que ele buscou, o conhecimento que ele buscou, a vida espiritual de Daniel caminhou junto. Querido, e a nossa vida, querido, tem que ser assim. Tudo aquilo que nos envolve tem que caminhar junto com a nossa vida espiritual. Eu já vi aqui nesse altar mesmo, a bispa pregando um dia, querido, que as coisas elas têm que andarem juntas. Família, ministério, vida profissional, tudo aquilo que nos envolve tem que andar junto com a nossa vida espiritual. E hoje, querido, é raro nós encontrarmos um jovem que quer realmente ter ministério. Um jovem que realmente, querido, quer se dedicar para as coisas de Deus. Eu não tenho tanto assim, eu não sou tão velho, não sou mesmo, mas a geração de quando eu converti, ela era diferente dessa geração, e muito, uma geração, querido, que sabia pagar um preço e buscar Deus. Esse tempo atrás estava conversando com a pastora Jandira, né? Estava falando nós vamos ter conferência agora, em novembro. Quantas vezes aqui, vocês saíram aqui do Rio de Janeiro de ônibus? Quantas vezes? Pastora Jandira já foi várias vezes. Saiu de ônibus, 25 horas dentro de um ônibus para chegar lá em Goiânia, querido, para ir na conferência. Hoje, nós temos conferência online. Você fala para uma pessoa fazer uma inscrição e assistir online, ela tem preguiça até disso, meu irmão. Ela tem preguiça até disso. Online. Ela vai assistir aqui, ou vai assistir na casa dela. Ela acha que não. E ainda quando fala, querido, que vai ser cobrado um preço, aí que ela fala, mas para que vai ser online? Por que tem que cobrar? Uma geração que acha que tudo tem que ser de graça. Uma geração que acha que tudo, querido, não tem que pagar um preço. Daniel pagou o preço com a própria vida. Daniel, querido, quando soube da lei, a Bíblia diz que Daniel foi para sua casa orar, ele não se escondeu. Ele não ficou atrás, querido, de desculpas. Daniel foi para casa, dobrou os seus joelhos e foi orar a Deus, como era de costume, diz a Bíblia. Ele não foi orar porque estava em apuros, não, meu irmão.
Ele não foi orar porque estava debaixo de uma sentença de morte, não. Ele foi orar porque isso era de costume na vida dele. Querido, nessa geração de agora, o quanto eu já ouvi pessoas falarem contra a campanha. Teve um tempo atrás, aí, uns 5 anos atrás, aí, querido, que tinha jovem que nasceu, estava nas fraldas ainda, querido, no evangelho, e pregando contra a campanha. O que é campanha, irmão? Campanha é o quê? Separar um tempo para você buscar Deus. E que pecado há nisso? Nós vemos aqui há poucos dias o pastor Washington aqui ministrando de pessoas que deixaram de acreditar em milagres e de pregar milagres, porque, querido, já foi ensinado sobre isso também. Uma geração, querido, que já pregou sobre isso e que muitos ainda pregam sobre isso. Aí vai sendo uma geração enfraquecida, que não sabe o que é orar, que não sabe o que é buscar Deus, que não sabe o que é depender de Deus, que não sabe o que é pagar um preço em Deus, irmão. Daniel me inspira por isso, porque, querido, arriscou a sua vida para fazer a vontade de Deus. Querido, que eu e você nessa campanha, nós possamos buscar verdadeiramente alinhamento, como eu tenho falado. Alinhamento com a vontade dEle. Sabe por que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Porque ele foi lançado na cova dos leões. Dário não teve como livrar Daniel. E quando Daniel estava indo para a cova dos leões, Dário olha para ele e fala assim: Daniel, que o Deus a quem você acredita e a quem você busca, que Ele possa te livrar, Daniel. Daniel, querido, foi lançado na cova dos leões. No outro dia, bem cedinho, a Bíblia diz que Dário não conseguiu dormir à noite. No outro dia cedinho, Dário vai correndo em direção à cova dos leões e grita por nome de Daniel. E Daniel, querido, ele responde: ó rei, meu Deus enviou um anjo, e ele passou a noite toda comigo aqui na cova dos leões. Ele segurou os leões, ó rei. Querido, sabe o que aconteceu com os inimigos de Daniel? Daniel não orou, querido. A Bíblia não fala isso, que Daniel orou para que os inimigos dele fossem destruídos, não. Isso não é oração que a gente faz, não. Ele não orou, não. Mas o que aconteceu é que esses homens que armaram contra Daniel foram destruídos, porque Dário mandou chamar aqueles que armaram contra Daniel, chamou as esposas e os filhos, a família, amarraram eles todos e jogaram dentro da cova dos leões. E antes que eles chegassem, querido, no fundo da cova, a Bíblia diz que os leões já tinham devorado todos eles. Deus passou a noite com Daniel ou não, querido? Queridos, a noite em que Daniel estava na cova, os leões não tiveram fome, mas na hora que lançaram aqueles que armaram contra Daniel, eles estavam ferozes de fome, meu irmão. Destruíram os homens, a família deles, antes que chegaram no fundo da cova. Sabe o que Deus nos mostra, querido? Daniel nos mostra com essa atitude que o Deus a qual nós servimos, Ele pode nos honrar, querido, em qualquer tempo, em qualquer lugar e sobre quaisquer situações. Deus pode.
Deus pode. Meu irmão, se você está literalmente, querido, passando por uma situação difícil, se você hoje sente que em sua volta tem leões, que a situação, querido, está feroz contra você, o Deus que você serve pode te honrar nesta situação. Permaneça firme, Ele pode te honrar, meu irmão, Ele pode te abençoar. Daniel nos mostra nesse texto, querido, que ele fez da sua convivência com Deus um hábito a qual ele não poderia viver sem, querido. Um hábito a qual ele não poderia viver sem. Que eu e você, querido, possamos verdadeiramente nesses dias nos inspirar mesmo na vida deste homem, porque o nosso Deus, Ele pode nos livrar da cova dos leões, Ele pode nos livrar dos nossos inimigos, Ele pode fazer a cura que nós precisamos, Ele pode abrir a porta, querido, que nós precisamos, Ele pode liberar a causa que está retida na justiça, Ele pode fazer o milagre que você precisa. Agora deixa eu te dizer algo. Daniel falou algo para o rei, falou assim: Deus enviou um anjo aqui, passou a noite comigo, porque Deus viu que em mim não havia dolo algum, que eu não pequei contra Deus e não errei contra ti, ó rei. Deus enviou um anjo, porque Deus viu que não havia dolo em mim. Amém, irmãos? Quando nós somos fiéis a Deus e somos fincados mesmo em Deus, Deus sempre envia o escape, irmão. Você pode ter certeza. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nome de Jesus. Levanta a sua cartela, querido. Levanta a sua cartela. Sabe, quando a gente começa uma campanha como essa, os primeiros dias sempre é mais difíceis. Os irmãos que estão vindo 7 horas aqui, às vezes é difícil levantar, 7 da manhã. Às vezes os primeiros dias é mais difíceis, o jejum. Às vezes é mais difícil manter uma rotina de oração no início. A Alana Gabriela pregando um dia aqui de manhã, ela falou algo. Mas nesses dias de campanha, nós estamos criando um hábito. E que esse hábito, ele não vai ser, e que ele não possa ser somente no período da campanha. Que isso seja um hábito que vai nos levar até depois da campanha a sermos intensos em Deus dessa maneira. Amém, queridos? Glória a Deus. Daniel dobrou os seus joelhos no seu quarto de oração, como era de costume, como era um hábito. Amém, queridos? Levanta a sua cartela. Ore agora a Deus, querido, pelos seus pedidos. Ore a Deus pelos seus pedidos, meu irmão, em nome de Jesus. Profetiza agora sobre cada um deles. Declare, querida, em nome de Jesus. Assim como Deus livrou Daniel na cova dos leões, assim como Deus deu a Daniel escape, livramento, assim como Deus respondeu às orações de Daniel, Deus, querido, Ele também pode mudar essa situação, querido, na sua vida. Ore a Ele agora, abre a sua boca e clame a Deus em nome de Jesus. Clame ao Senhor, fale com Deus.
Meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai, Senhor, que Tu possas mover sobre a vida dos nossos irmãos. Senhor, libera um milagre que este irmão tanto precisa, a resposta que esta irmã tanto precisa, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa entrar, ó Deus, com a providência, o Senhor possa intervir nesta situação, nesta causa, que o Senhor possa abençoar o meu irmão, que o Senhor possa honrar, Deus, a vida dele, Senhor. Deus, olha, Deus, em nome de Jesus, para cada um de nós, Senhor, esses dias de campanha, Senhor, nós estamos te buscando, nós estamos formando em nós, ó Deus, criando em nós um hábito, Deus, em nome de Jesus, um hábito, Deus, que nós vamos levar para a vida toda, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, algo que vai ser, ó Deus, de costumeiro nas nossas vidas, ó Deus, que vai ser um costume, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar o Teu povo, o Senhor possa, Deus, honrar cada irmão, cada irmã, Senhor, que nós possamos ver, Senhor, assim como nós vimos hoje aqui nesse altar, irmãos testemunhando, Senhor, que possamos ver mais irmãos testemunhando, Senhor, possamos ver a igreja toda testemunhando, Senhor, daquilo que o Senhor, ó Deus, fará, daquilo que o Senhor, ó Deus, tem feito e fará na vida de cada um, Senhor. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita comigo com a sua cartela levantada. Fala assim: Senhor, eu creio, Senhor, no Teu poder, no Teu agir. Eu creio que eu vou testemunhar a respeito da minha vitória, do milagre, da resposta que eu terei do Senhor na minha vida. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: ainda não acabou. Amém? Eu quero orar pela sua vida financeira. Presbítera Jaqueline falou algo aqui. Ela falou assim: ó, vale a pena que você seja fiel nos dízimos, nas ofertas, porque vale a pena, Deus é fiel. Amém? Então pega agora esse envelope aí na poltrona, você vai ministrar o seu dízimo, você vai ministrar a sua oferta, você que vai usar a máquina, amém, que vai passar a sua oferta com o cartão, em nome de Jesus, está lá atrás, você pode ir fazer a sua oferta no cartão. Você que vai usar o gasofilaço virtual, nós temos o Pix, que é aquele número ali de telefone, também temos o endereço bancário da igreja. Você pode fazer sua oferta através de Pix ou através de uma transferência bancária, em nome de Jesus. Amém, queridos? Levanta seu envelope e junto com esse envelope da oferta de agora, levante também o envelope de Daniel. No último dia nós vamos apresentar uma oferta especial a Deus. Amém? Levante esses envelopes agora. Senhor, em nome de Jesus, podemos ver, Deus, que o Senhor fez Daniel prosperar na província da Babilônia. O Senhor honrou a vida deste homem. O Senhor colocou ele, Senhor, em lugares grandiosos, lugares de destaque. Senhor, que Tu possas, ó Deus, prosperar a vida do Teu povo. O Senhor possa honrar a vida de cada um, suprindo as necessidades, prosperando, como a Tua palavra diz, que Daniel prosperou na Babilônia. Que o Senhor possa levar cada uma a prosperar e a ser abençoada,
ter as necessidades supridas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, pela vida de cada dizimista, cada ofertante, que o Senhor possa honrar cada um em nome de Jesus. Também oro, Senhor, ó Deus, por este envelope da campanha de Daniel. Dia 2, Senhor, levantaremos uma oferta ao Senhor, Deus, uma oferta especial. Senhor, que Tu possas falar, Deus, aos corações, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor possa honrar, Deus, a vida de cada um que vai ofertar no dia 2, em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, sai do seu lugar, vem até o gasofilácio aqui ao meio, coloque a sua oferta. Amanhã temos culto em 3 horários, 7 horas da manhã, às 15 horas e às 20 horas. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amanhã em um dos horários te esperamos.